Gil, como você acha que a tecnologia, né, nessa pegada ainda do evento, está transformando a nossa forma de aprender hoje, a forma dos jovens aprenderem no dia a dia, facilitando esse processo de aprendizagem? Eu acho que a tecnologia ela é uma ferramenta super importante porque ela acelera um processo. Por exemplo, eu dei um exemplo agora no painel, onde eu consigo buscar, por exemplo, dentro do livro que eu tenho, qual capítulo eu vou buscar tal informação. Então ele já me direciona e aí eu vou diretamente naquele momento, naquele capítulo, para fazer aquela pesquisa que eu preciso. Ou então se eu tenho alguma dúvida, por exemplo, do idioma mesmo no inglês. Eu tenho uma palavra, eu preciso de sinônimos para eu poder utilizar numa apresentação que eu vou fazer. Eu falo, nossa, eu percebi. Ou então, algo que eu faço também, eu treino o meu discurso com a inteligência artificial e peço para eles me falarem quais são as palavras que eu repito muito. E aí, dentro dessas palavras que eles me dão, eu pego sinônimos para eu melhorar o meu vocabulário e melhorar a forma de me apresentar. Então, tudo isso é um facilitador. Eu precisaria ter um professor para que ele me mostrasse quais são as palavras que eu mais repito e assim fazer esse estudo. A inteligência artificial, por exemplo, ela acelera esse processo. Então, eu acho que é super importante. O que não pode é utilizar um pouco como assim, tô com preguiça, não quero estudar, vou colocar ali. E não usar uma ferramenta que é super importante do ser humano, que é criar. Eu acho que quando você pensa sobre um problema, quando você avalia um problema, você passa por um processo de aprendizado também e que firma na sua mente, faz parte desse processo que é super importante. Então, eu acho que você usar para acelerar o processo de conhecimento é super importante, mas não substitui o processo de criação, que para mim é onde armazena esse conhecimento. Você já falou um pouco sobre usar a inteligência artificial. O que você pergunta para o ChatGPT? Eu pergunto tudo, né? De vez em quando. Uma coisa engraçada que eu já perguntei, por exemplo, era o seguinte, falava, olha, eu fiz uma prova, eu respondi dessa forma, eu acredito que eu acertei assim, 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 me dá uma estimativa da minha nota. Então, ele estima a minha nota. Aí eu falava assim, levando em consideração minha turma e as notas passadas, que foram mais ou menos assim, 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 me fala em que local, em que momento da distribuição eu vou ficar. Eu vou ficar no A, ou vou ficar no B. O acadêmico sofre nesse negócio, né? Então, basicamente, eu ficava muito preocupado, por exemplo, nos meus rendimentos de prova. E eu perguntava muito assim, me fala sobre em que momento da distribuição, se eu vou ficar no A, se eu vou ficar no B, se eu vou reprovar, eu ficava desesperado, né? Normalmente sempre vinha, você vai ficar no A, vai ficar no A menos, mas vai passar tranquilamente. Eu falava, eita, glória! Mas ainda ficava ansioso. Então, o ChatGPT, ele é um amigo, e também, como eu falei agora, né? Ele me ajuda muito no processo de aperfeiçoamento do meu idioma. Eu pergunto muito, por exemplo, essa palavra está correta? Me dá uma definição melhor de tal palavra em inglês, quando eu não conheço. Me ensina novas palavras. Então, é basicamente no aperfeiçoamento do meu idioma e aí algumas estatísticas, tanto para minhas notas, como eu falei, para a minha criação de conteúdo. Qual vai ser o alcance desse post? Então, eu dou as métricas. Eu falo, por exemplo, o que acontece? As pessoas elas seguem um padrão, por isso que a gente fala muito da média. A média ela não muda muito, a média ela não é tão móvel. Então, uma vez que você tem uma taxa muito constante no tempo, você consegue fazer uma previsão. E aí você tem aquela taxa que ela vai crescendo, taxa decrescente, e aí eu falo assim, olha, me dá uma estimativa, me dá... Aí ele vai me dando estimativa e a gente vai brincando assim. Mas é mais usando como se fosse o meio de eu não precisar fazer a conta da estatística no papel. Aí eu dou para eles, falo qual seria a fórmula que eu penso que está pensando, e eles me dão algumas probabilidades e a gente vai brincando assim. E no dia a dia, Gil, como manter o equilíbrio? Porque não dá para ficar desconectado, mas também tem que manter ali o tete-a-tete. Como você faz para equilibrar a tecnologia e ali a humanidade, o lado, o calor humano? Eu acho que é importante falar sobre isso. Eu estou vivendo um PhD e o processo em si, tem um amigo meu aqui que faz também, e outros que fazem doutorado, a gente entende que o processo acadêmico ele é um pouco solitário, porque ele demanda muito estudo. Por exemplo, às vezes eu passo 10 horas sem falar com a minha família, sem falar com a minha equipe, porque eu estou estudando. Eu informo para eles, olha, essa semana eu vou ficar muito out, muito off, porque eu preciso estudar. Então eu vou passar. Então, por si só, eu tenho um processo muito só, quando eu estou estudando, porque eu preciso ler artigo, debater comigo mesmo, com as minhas ideias, escrever uma tese. Então, eu sei que eu preciso me conectar com as pessoas nos momentos que eu tenho.
E aí eu aproveito cada segundo. E dentro desse momento de aproveitar as pessoas, eu crio meu conteúdo. Então, basicamente, o que eu faço é, eu tento envolver as pessoas à minha volta. Vou até falar, meu assessor, por exemplo, eu tô indo pro PhD, eu tô tomando banho, eu ligo pra ele, amigo, vamos conversar sobre a vida, porque é o momento que eu tenho agora para conversar, para distrair, então eu aproveito os momentos que eu tenho para tentar manter esse contato com as pessoas, porque eu acho que é o que nos torna humano, que nos faz colocar o pé no chão e entender que a vida ela existe fora das telas. E aí eu tento também envolvê-los na criação do conteúdo, porque aí fica tudo mais gostoso. Uma vez que eu tô ali junto com a minha mãe, com a minha irmã na resenha, eu falo, mãe, eu falei isso aqui, tu gostou, mãe, eu não gostou? Então eu acho que eu não deixo de viver em sociedade e não coloco minha vida também na tela. Eu uso as redes sociais como uma forma de aprender. Recentemente tivemos vários conteúdos super informativos. Eu acho que tem mais influenciadores criando. Temos a Pitel, por exemplo. A Pitel é uma amiga minha e ela cria muitos conteúdos que são super importantes. E aí eu vejo que tem outros influenciadores também que falam sobre economia, que falam sobre educação financeira, que falam sobre educação, que eu consigo seguir. Inclusive meu amigo Matheus também, que fala sobre tecnologia. Então eu tento, quando eu utilizo as redes sociais, eu uso também para aprender e crescer como indivíduo. Então eu meio que consigo... Dessa forma assim, meio que vai pra lá, vai pra cá, vai dar certo. E se você pudesse pedir um presente futurista, que tecnologia você gostaria de ter agora? Eu queria ir pro futuro e voltar no passado. Era isso que eu queria, uma máquina do tempo. Que eu adoro, assim, tudo que tem de viagem no tempo. Por quê? Eu gostaria de visitar o passado não para mudá-lo, mas eu gostaria para poder conversar comigo mesmo lá atrás. E falar que tudo daria certo e que eu não mudarei minha jornada, porque foi uma jornada difícil, mas que me moldou e me tornou o Gil que eu sou hoje. E o futuro, porque eu sou curioso mesmo, né? Eu quero ir pro futuro passar pra ver como é que vai ser as tecnologias, o povo, entender-se, pra ver se eu vou casar, que eu quero muito casar. Então eu acho que o futuro, ele tem muitas coisas interessantes. Eu iria pro futuro para aprender. Brincadeiras à parte, eu acho que o conhecimento ele é muito importante. Quanto mais nós avançamos, a ideia é que nós avançamos na tecnologia, no conhecimento, no aprendizado. Será que existem vidas fora da Terra? Como é que vai ser daqui a 200, 500, 600 anos? Eu não sei. Então eu iria para o futuro para aprender e também para matar minha curiosidade, né? Que eu sou fofoqueiro, adoro a curiosidade.